paz do Senhor, amados. Estou cá para passar, para animar, Muitos de nós podemos ter tudo, mas lá uma outra coisa nos entristece. Eu estou na presença do Senhor, óbvio, a vida dos apóstolos são mesmo assim, na presença do Senhor, conversando, intercedendo, mitigando a causa de Jesus, protegendo os interesses do reino de Deus. Então, isto é chegar do reino de Deus a nós. Então, nós estamos a aprender com Jesus para então passarmos os segredos e a vontade de Deus. Então, eu estou aqui para animá-lo. Enquanto na presença de Deus, já o apóstolo Paulo sempre ele falava muito dele. Por isso é que eu às vezes eu me vejo muito em apóstolo Paulo. Ele falava das perseguições pela qual ele sofria, do abandono dos fiéis, pela qual ele dava tudo e abandonavam, falavam mal dele. No momento em que ele mais precisava, não estavam aí para ele. Ele falava das tribulações, das aflições, das enfermidades, de tudo. Ele falava, e a Bíblia bem fala disso, não é? E então, enquanto eu na presença do Senhor me entristeci, lembrei-me da minha irmã falecida. Gostaria tanto que ela estivesse comigo e pudesse participar da grande bonança que Deus tem reservado e já derramou sobre mim, sobre esse ministério Rise and Shine. Gostaria que ela fosse participante aqui. Ela não é participante aqui, mas é participante no céu, porque ela é uma das anjas do Senhor a trabalhar a meu favor. Mas deu-me tristeza e a exaustão, então comecei a chorar. Mas antes de começar a chorar, até disse, senti-me mesmo muito embaixo. Então, para não ir completamente abaixo, pedi ao Senhor para tomar um café, porque eu não posso tomar café. Gosto, entre aspas, com leite e muito açúcar, mas como não faz bem, Deus disse para que eu banisse. Então eu não posso tomar café. Mas hoje pedi ao Senhor para ver se me dava assim um ânimo para ficar em pé e aguentar até onde Ele quiser me levar e até onde eu conseguir, porque Ele nos leva até uma determinada altura. Quando Ele vê que o nosso corpo já não há mesmo nada que nós possamos dar, então é Ele que nos dá descanso. Então é assim, os apóstolos todos sabem, e também os intercessores, e aquele que realmente serve a Deus de corpo e alma, espírito em verdade, conhece como nosso mestre trabalha. Então eu fui tomar o café, mas mesmo assim continuei e na presença dele, ele a me dizer, esforça, para não sentar. O inimigo está a pelejar, muito, o inferno está a trabalhar muito, eu não posso baixar os braços. E então eu de repente pedi a ele para pôr uma música e dançar, para me ajudar. E então eu pus a música e fui dançando, mas chorando ao mesmo tempo. E ele continuou, esforça-te. E então, no final, quando a música acabou, ele disse, Ana Isabel, tu me honraste. E eu disse, mas eu honrei, fiquei um bocado perplexa. E ele então disse, estás exausta, estás triste, mas não desististe. Continuaste com o arado, estás a ir em frente, a favor do meu reino, do reino do meu Pai, da minha obra, a favor de um povo que não te conhece, que não quer saber de ti, não é? A favor daqueles que realmente nem sabem que tu existes e continuas ali a trabalhar. Tu me honraste. Então, a revelação que o Senhor me deu é fidelidade. Ontem, se você acompanhou a reunião de manhã, eu falei, ontem o Senhor me disse que ele, o código de honra, ele disse, o meu código de honra é nenhuma ferramenta inflamada de maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti.
Este é o meu código de honra, ele me disse. Então, a interpretação que ele depois me revelou é que ele vela, ele é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel e ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. E nós, quando nos comprometemos com ele, para ser servos, decidimos segui-lo, vir após ele como discípulo, nós, se na nossa tribulação, na perseguição, tudo que nós passamos por amor à obra, por amor à palavra dele, por amor ao nome dele que nós carregamos, mas nós não desistimos, mesmo fracos, mesmo exaustos, mesmo caídos, nós nunca vamos estar derrotados, porque nós estamos a ser imitadores dele, nós estamos a ser fiéis, nós não estamos a desistir da caminhada, nós não estamos a desistir do amor dele. Quem nos separará do amor dele? Nem nada, nem ninguém nos separará do amor dele. E então isto a traduzir é o mesmo que o apóstolo Paulo aqui diz. Aquilo que Deus hoje, há bocado, acabou de me dizer, é exatamente aquilo que Deus disse. Deus disse. O apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 5 a versículo 8, a versículo 9. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor a Deus. Que nós não estamos a servir a nós mesmos, nós estamos a servir o reino de Deus, estamos a servir a Jesus, nós não estamos a pregar a nós, estamos a pregar Jesus servindo ao povo. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ora, Jesus Cristo, nós não podemos nos comparar a Ele, não é igual a Ele. Então, o tesouro de Deus, o amor de Deus, as virtudes de Deus estão nos nossos corações, no vaso de barro. Ora, esse vaso, o vaso de barro é a carne, ela é fraca. Nós queremos ir além, mas nós não conseguimos. A nossa determinação, o nosso amor, o nosso zelo pela cruz, a nossa bondade, a fidelidade, a integridade, leva-nos até onde nós conseguirmos. Onde nós não conseguirmos, vem Jesus e vamos nas asas do Espírito. Sem Ele, por isso é que Jesus diz, vós sem mim nada podeis fazer, porque nós somos vasos de barro. O vaso de barro quebra, o vaso de barro perece. O vaso de barro só com Jesus para moldar e fazer de novo. Então temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, não perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Outra vez ele me disse que eu estou caída de rosto no chão, estou estatelada no chão, mas eu não estou derrotada. É aquilo exatamente que o apóstolo Paulo diz aqui. Então, por isso que eu digo, as mesmas experiências que no nome de Jesus, que eu não vá viver outras experiências mais que ele teve. Eu já tive a minha dose, o Senhor Jesus disse, já chega, já passaste, já sobreviveste. No nome de Jesus, que aquilo que o apóstolo Paulo, esse tipo de perseguição que ele sofreu depois, a ponto de ser decapitado, isso tudo, que eu não sofra prisões e por aí fora, no nome de Jesus, que o Senhor me livre e guarde de todas estas. Mas nós cristãos sofremos muito disso, não é? E ele ilustra muito bem isso, e Jesus Cristo me disse a mesma coisa que disse a ele, perseguidos, mas não desamparados. Ele está sempre conosco na tribulação, na aflição, na perseguição. Podemos estar caídos. Para o mundo, eu mesmo às vezes até para nós, estamos caídos. Mas para Jesus,
nós estamos a honrá-lo, porque no nosso coração, lá no íntimo das intenções do nosso coração, ele viu que nós não desistimos. E é exatamente isso que eu estava aqui a fazer, não é? Apesar da minha tristeza profunda e da exaustão, eu ainda pedi a ele para dançar, se ele me permite, para não irreverenciá-lo, para dançar, e dancei, dancei muito, e ele então me galardoou, dizendo: tu me honrastes, Ana, tu me honrastes. Quando pensava eu que nós que devemos a honra a ele, mas aquele versículo em Samuel que ele diz: honra-me a mim, que eu te honrarei. Ao não desfalecer, ao continuar a lutar, mesmo fraca, mesmo caída, mesmo exausta, ele interpreta isso como fidelidade ao contrato, à aliança que ele fez conosco, e nós estamos a honrá-lo. Ser fiel, ele é fiel, e nós estamos a ser fiel à fidelidade de Deus. Então você, por mais triste que você esteja, por mais cansado, mais exausto, toda a perseguição, toda a enfermidade, mesmo você não podendo louvar, não podendo dançar, ele vai ver o teu coração. Fica firme, que ele é fiel. Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. A palavra dele não volta para ele vazia. Este é o código de honra de Jesus, né? Ele me disse: o meu código de honra, este é o meu código de honra. Nenhuma ferramenta inflamada de maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. Assim como ele diz a mim, ele diz a você. Ele diz a você que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sua sombra você deve descansar pela fidelidade dele, que é o código de honra de Jesus Cristo. E você dança, se puder dançar, dança, mesmo de lágrimas nos olhos, não pare de dançar, porque o louvor é a arma que Deus nos deu para destruir as fortalezas da opressão, da tristeza, da depressão, da angústia, da mágoa e do desânimo, né? E a alegria do Senhor, e a dança traz em nós traz várias emoções, e uma delas é a alegria, e nos liberta. Então você continue a dançar, mesmo não tendo vontade, dance, mesmo estando triste, dance para o Senhor Jesus, porque nós fomos feitos para louvor e adoração da glória dele, e bem-aventurado é aquele que é escolhido para ouvir do pasto dele. Amém? Então eu vou dançar um bocadinho para você, você põe lá uma música e também dança, e eu vou aqui, este som aqui é melhor. Iga, 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 iga. Ibalanta de sama, Inoé, Chihuahua, Davi morrer, Chihuahua, Papa não pu. Selego, Papa na you. Cheva. Selego. Hey, hey. Selego. Você elege a tua música, que eu elegi essa. Fidelidade, Senhor. Papa na you. Aleluia. Bem-ajas, força e tem bom ânimo. Não te espares, não pares, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém. Deus abençoe.